Alegre, a resolução número 18, que foi aprovada em 2018, que então estabelece as diretrizes curriculares para a oferta da educação para os direitos humanos no sistema municipal de ensino de Porto Alegre. Bom, iniciando então. O primeiro artigo da resolução, sempre em todas as resoluções, né, o primeiro artigo, ele diz de que com quem essa resolução, com que essa resolução articula e para quem ela é aplicada. Então, não é diferente nessa resolução. A educação em direitos humanos, então, no sistema municipal de ensino, ela se articula com todas as normas, né, exaradas pelo Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. O Conselho tem normas para diferentes etapas da educação básica, nós não temos normas específicas para o ensino médio, que aí a gente utiliza a norma, então, do Conselho Estadual, porque é a única etapa que a gente não tem norma específica, mas, então, articula-se com a norma para a educação de jovens e adultos, para a educação especial, para o ensino fundamental, a norma do ensino fundamental, da educação infantil, e com essa que vocês vão trabalhar no curso, que é para a elaboração do regimento e do PPP. Devido às questões que vão ser colocadas, que vocês vão ver mais adiante aqui na resolução, é que a resolução 5, que era da elaboração dos regimentos e dos PPPs, ela teve que ser revista em decorrência, então, dessa nova resolução, que é da educação para os direitos humanos. E a educação para os direitos humanos, ela também se articula com os princípios emanados pelos congressos municipais de educação. Não sei quem está assistindo, se é novo no município, né, na rede estadual ou na rede conveniada, mas a Lei 8.198, de 1998, que é a lei de criação do Sistema Municipal de Ensino, que foi o Conselho, foi criado em 91, mas nós não éramos sistema ainda. Só em 1998 que foi criado o sistema, e um dos artigos dessa lei, eu não tenho bem presente, mas eu acho que é o artigo 16, ele institui o Congresso Municipal de Educação como fórum máximo de deliberação dos princípios norteadores das ações das escolas. E ele deve ser realizado, no mínimo, uma vez no período correspondente a cada gestão municipal. Eu acho, né, porque eu não estava mais na rede, mas eu acho que a última gestão, se eu não estou enganada, né, depois vocês podem me corrigir, acho que não cumpriu, né, inclusive esse artigo. Então, essa resolução se articula com esses princípios dos congressos, acho que tivemos 4 congressos, 5, não sei se 4 ou 5 congressos municipais de educação. O último que eu participei foi o que aprovou o Plano Municipal de Educação. Ana, não sei se tu enxerga, porque tu está apresentando, a Marta levantou a mão para falar. Não enxergo, mas, Marta, eu não vou te ver agora, porque eu estou compartilhando, mas tu pode falar. Então, acho que a Marta pode colaborar. Sobre os congressos, né, nós temos, também pela minha memória, o último foi na gestão da Cleci, que foi o Plano Municipal de Educação, né? Foram vários encontros que chegou, então, para discutir o Plano Municipal. Na gestão do secretário Adriano não houve, tá? Exato.
Então, no último... Não houve do Adriano e agora também não. E o Sim, não, mas conselho... agora eles têm 4 anos, né? Eles estão no Isso, começo agora ele ainda, né? tem 4 anos. E o conselho já questionou sobre isso, inclusive. Tá, então nós tivemos 4, né, Marta? O primeiro, que foi o primeiro congresso municipal, se eu não me falha a memória, foi em 96. 96. E ele foi incluído aqui na lei do sistema, que é de 98, que foram emanados, então, os princípios para a escola cidadã. Depois teve um segundo, que houve foi 2002? uma reafirmação. 2002, 2003, não lembro. Não, antes disso, porque teve uma gestão anterior, acho que foi na última. Eu estava grávida, foi 2003, tá? Não, depois teve mais o terceiro, e aí foi, acho que com a Marilu. A Marilu teve. Quando eu estava grávida. Daí eu não estava grávida. Que foi com a Cresci. Mas com a Marilu eu estava no conselho. Eu estava no conselho na época da Marilu. Sim, um pouquinho antes. Nós fizemos no Emílio Meyer o congresso. Isso mesmo. E com a Cleci. Trabalhar com a questão na Cleci, eu acho que foi um só, porque ela teve 2 gestões, mas eu me lembro de uma. Eu só me lembro de um também. A Guilherme está falando, foram 2 gestões com a Cleci, mas só teve um congresso. Só teve um congresso, sim, que foi do plano. Que foi o do plano. Do último também, não teve e mais. Do Adriano não teve congresso. Isso, é isso aí. Então, o pessoal não está cumprindo a lei, né? Essa lei do sistema. E, claro, as coisas vão ficando para trás, né? As pessoas vão se aposentando, então é importante que a gente conheça. E a memória vai indo, né? Com os colegas que vão se aposentando, então, né? A gente cobre, né? Esses congressos. E qual é a aplicação, então, dessa resolução? Bom, ela é uma resolução para o Sistema Municipal de Ensino, então ela não é só para a rede municipal, o sistema inclui todas as escolas da rede pública, né, municipal, as escolas privadas da educação infantil, e incluindo as ESEM, né, que agora chama escolas comunitárias ou escolas com termo de compromisso com o município, e a SMED e o Conselho Municipal de Educação. Esses são os órgãos, né, as instituições que compõem o sistema. E aí ela se aplica a todas as etapas e modalidades da educação básica. Então, o que quer dizer? Se aplica à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio e às modalidades, que é o que transversa, né, todas as etapas, a educação especial, a educação de jovens e adultos, vamos ver se eu lembro todas que a gente tem no município, a educação de jovens e adultos, a educação profissional, o ensino técnico, no caso, que é no Liberato e no Emílio, e ao normal, modalidade normal, que é também uma modalidade da educação básica. Se é que tem ainda normal, acredito que continue, né, o normal nas duas escolas ainda. Então, ela se aplica a todo o sistema, todas as etapas e todas as modalidades, porque assim diz as diretrizes nacionais, né? Inclusive, as diretrizes nacionais, ela não é da educação básica apenas, ela é para o ensino superior também, para a etapa do ensino superior. Por isso que ela é do Conselho Pleno. Bom, o artigo 2º, ele trata sobre qual é o domínio da educação para os direitos humanos. Então, como a gente viu na terça-feira, né, a EDH é um dos eixos fundamentais do direito à educação. A educação é um direito humano. Então, a educação em direitos humanos é um eixo fundamental para esse direito à educação, né? E refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos direitos humanos. E em seus processos, então, quais são os processos de promoção desses direitos, de proteção, de defesa e aplicação na vida cotidiana
e cidadã, de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. Então, individualmente, nós temos responsabilidade com a prática dos direitos humanos e temos responsabilidade no nosso coletivo, no caso aqui no nosso coletivo de trabalho, nos nossos espaços de trabalho. O artigo 3º, ele traz, né, ele referenda o conceito de direitos humanos, que a gente trabalhou na terça-feira, a partir, né, principalmente do que foi posto na Declaração de Viena. Então, os direitos humanos, internacionalmente reconhecidos como conjunto de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos. Lembram que a gente trabalhou as dimensões, né? Ou as dimensões dos direitos humanos. E aqui, então, está posta essas dimensões, né, dentro do conceito, que ele é um conjunto, né, desses direitos, sejam eles aqueles direitos individuais, né, que são os direitos civis e políticos, sejam eles coletivos, como os direitos sociais, econômicos, culturais, e aqueles direitos transindividuais ou difusos, né, como o direito à mulher, o direito do consumidor, etc., que não diz específico a uma coletividade, mas eles transcendem, né, a todos os indivíduos. Então, eles referem-se, os direitos humanos, a necessidade de igualdade e de defesa, então, da dignidade humana. E os direitos humanos, eles têm como pressupõe, né, os pressupostos são um pouco o que a gente já viu quando a gente trabalhou na terça-feira. E isso é a continuação, vocês veem, né, eles têm itens, o artigo 3º, então eles pressupõem, primeiro, o reconhecimento do direito à diferença, à diversidade e à defesa de minorias, porque a gente sempre fala na igualdade, né, e às vezes falar em igualdade, a gente esquece que ela é vinculada dialeticamente à diferença, à diversidade. Então, os direitos humanos pressupõem esse reconhecimento, a diferença, a diversidade, a defesa de minorias. 2, o reconhecimento de que os princípios da dignidade da pessoa, da igualdade e da cidadania, eles estão ligados ao respeito, à valorização e à legitimação da diversidade cultural. Então, quando a gente fala em igualdade, quando fala em dignidade da pessoa, quando fala em ser um cidadão, isso está vinculado à legitimação da diversidade cultural. 3 é o reconhecimento da dimensão transversal dos direitos humanos, uma questão que a gente já viu, né, na terça-feira, que eles transversam com o direito das mulheres, das pessoas com deficiência, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos, das minorias étnicas, da população negra, da comunidade LGBTIA+, quando a gente escreveu a resolução ainda era LGBTI, né, e agora está acrescentado a mais, e o reconhecimento da interdependência, que vocês viram, o reconhecimento dessas características dos direitos humanos, né, que é da interdependência, interrelação, indivisibilidade e universalidade, que nós trabalhamos bem na terça-feira, que nenhum direito, eles não estão hierarquicamente impostos, né, mas todos são interdependentes, interrelacionados, eles não podem ser divididos. Um não sobrepõe o outro. E a universalidade naquele entendimento que a dignidade da pessoa humana, ela é universal. Eu reconhecer
o direito, porque eu sou uma pessoa humana, é universalmente reconhecido. Pelo menos pretende, né? Porque temos ainda muitos problemas com isso. Bom, e aí entra especificamente a questão, aí a partir do artigo 4º, então, esses vocês viram, né? O terceiro, aqui o domínio, vem da questão dos direitos humanos, o terceiro fala do conceito de direitos humanos, com esses pressupostos, que faz, digamos, um resumo, né, sobre a questão da conceituação de direitos humanos, os pressupostos, e aí, a partir do artigo 4º, começamos a falar especificamente, então, da questão dos direitos humanos. Mas, antes de começar, digamos, a dissecar dentro do sistema, especificamente ações, conteúdos, metodologia, a gente apresenta os princípios da educação em direitos humanos. Esses princípios, eles já são colocados no Plano Nacional, do Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos e na Diretriz Nacional. Então, não é nós inventamos os princípios, não, eles já vêm colocados, né, nesses outros documentos. Então, a EDH, com essa finalidade de promover a cidadania, a inclusão, a solidariedade e a justiça social, ela se fundamenta nesses princípios. Primeiro, né, o princípio da dignidade humana. Esse princípio coloca o ser humano e seus direitos como o centro das ações para a educação. Então, esse princípio centra, né, o ser humano como o centro das ações educativas. Então, qualquer iniciativa na área educacional, seja por parte das escolas, ou qualquer outro órgão do sistema, o conselho ou a Secretaria Municipal de Educação, qualquer iniciativa deve obedecer ou levar em consideração, né, a promoção dos direitos humanos e a valorização da dignidade humana, ou dignidade da pessoa humana. O segundo princípio trabalha a questão da igualdade de direitos. Esse princípio, ele orienta para a realização da justiça social, que no caso é muito além de tratar todos como iguais, como nós vimos. É dar a cada indivíduo, cada coletivo, a atenção, a importância que merece, percebendo as necessidades individuais. Então, não é o indivíduo que tem que se... vou pegar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa com deficiência, um estudante com deficiência, um professor, um funcionário, né? Não é o funcionário que tem que se adaptar àquele ambiente ou aquelas atividades ou aquelas tarefas, mas é um ambiente, a sociedade que tem que estar adaptada, onde o que a gente diz a acessibilidade universal, tem que dar acesso para que todos possam realizar em igualdade de condições as questões postas, né, nas suas tarefas, seja professor, estudante, funcionário, pai, mãe, bom, enfim, qualquer agente aí do sistema educacional. O terceiro princípio reafirma, então, o segundo trabalha a questão da igualdade, o terceiro reafirma o reconhecimento e valorização, não é só reconhecer, né, é valorizar as diferenças e as diversidades. Então, esse princípio fala da existência da pluralidade de sujeitos, e que da onde que pode surgir, então, os preconceitos, as discriminações. Então, esse princípio, ele dá como norte que a gente deve respeitar, né, e valorizar as diferenças de cada um, e assim construir um ambiente de valores igualitários.
O quarto princípio é a laicidade do Estado, ou seja, reafirma o Brasil, né, é um Estado laico, então esse princípio está colocado na educação em direitos humanos, e é o princípio que propõe a liberdade religiosa, né, no contexto aqui, no caso, no contexto educacional, mantendo, digamos, a imparcialidade, né, da pedagogia, das relações pedagógicas, ao disseminar saberes e garantindo a diversidade das crenças. Inclusive, no sistema municipal de ensino, o Conselho Municipal de Educação, ele tem uma resolução que trata especificamente da questão da cultura religiosa no ensino fundamental e no ensino médio. Inclusive, a Marta participou, né, Marta? É uma das... Sim, participei da construção dessa resolução. Isso, da construção dessa resolução que trabalha sobre a questão... Nós participamos da mesma comissão, né, Ana, que era de normas gerais. Exato. Né? Fui a relatora, mas eu sei que tu e a Sandra estavam na falecida Sandra estava na comissão. Exatamente. Então, nessa resolução, na verdade, esse princípio ele já é atendido, porque realmente a gente trata, né, pelo princípio, né, constitucional, o Brasil é um Estado laico, né, então por isso que a gente nem trabalhou enquanto ensino religioso, mas procuramos trazer a questão da cultura religiosa, né. E o quinto princípio é a democracia na educação. Esse princípio, como é que eu vou dizer, ele tangencia, né, os preceitos da liberdade, da igualdade, da solidariedade. 3 eixos nós podemos colocar dentro desse princípio da democracia da educação. A garantia do acesso e da permanência, né, dos estudantes, e também sobre essa questão da garantia do acesso e da permanência, o Conselho Municipal de Educação tem uma norma, né, que trabalha essa questão da FICAI e tudo isso, né, que tem a ver e trabalha com a questão da reprovação, enfim, acho que é a resolução 16 do Conselho, que trabalha essa questão do acesso e permanência, né, do estudante. A democracia na educação também tem a ver com a gestão, né, com uma gestão democrática, participativa, que trabalha os princípios da democracia participativa. E a outra questão é que todos têm o direito à aprendizagem, o direito a aprender, todos aprendem, né, independentemente de suas condições. Então, democracia na educação tem a ver com esses 3 eixos. O sexto princípio é o princípio da transversalidade, vivência e globalidade. Então, esse princípio, ele levanta essa questão da interdisciplinariedade dos direitos humanos quando se pensa nas metodologias para a educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos, por si só, ela é transversal, portanto, ela pede, né, metodologias interdisciplinares. Esse princípio também se refere, então, à globalidade, que quer dizer que todos os atores da educação têm um envolvimento completo, né, na educação em direitos humanos. Então, não é só o professor na relação com o aluno, né, ou na relação didático-pedagógica, mas é também nas relações subjetivas do estudante com o estudante, seus pares, com
outros profissionais da educação no espaço escolar, mas também na secretaria, também no Conselho Municipal de Educação. E, por fim, né, tão importante é o princípio da sustentabilidade socioambiental, tão falada e tão descumprida, né, principalmente no último período aí no nosso país, que esse princípio da sustentabilidade socioambiental, ele nos diz que a educação em direitos humanos deve incentivar o desenvolvimento sustentável, claro, visando o respeito, né, a proteção ao meio ambiente e preservando esse meio ambiente para as gerações, né, que vão vir, gerações futuras. Bom, por fim, então, a partir desses princípios, está colocado no artigo 5º o objetivo da educação em direitos humanos. Nada mais é, né, que o objetivo que a gente já vem, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, está na Declaração de Teherã, está na Declaração de Viena, que a educação tem o objetivo central a formação para a vida e para a convivência cidadã, né? Então, a educação em direitos humanos é realmente a escola, aquilo que a gente sempre diz, né? A escola para a vida, dar significado ao conhecimento, né? No exercício, então, cotidiano dos direitos humanos, como forma de organização social, política, econômica e cultural, que isso tem muito a ver, né, com o princípio democrático. No parágrafo único, a resolução enfatiza que esse objetivo ele deve orientar todo o sistema municipal de ensino e todas suas instituições no que se refere ao planejamento e ao desenvolvimento das ações, sempre, né, colocando que sejam essas ações sejam adequadas às necessidades, às características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos, seja lá os bebês, as crianças pequenas, as crianças da segunda infância, enfim, adolescentes, jovens, jovem adulto, idosos, né, que nós temos na educação de jovens e adultos. E todas as características, né, biológicas, psíquicas, sociais e culturais dos estudantes e dos outros atores do sistema educacional. Bom, o artigo 6º trabalha com as dimensões que a EDH deve cumprir para que realmente essas diretrizes sejam efetivadas que sejam adotadas por todos os envolvidos nos processos educacionais. Então, essas dimensões, elas devem, claro, ocorrer de forma integral, envolvendo, então, diversos aspectos do cotidiano dos educadores, dos educandos, da comunidade escolar, todas as pessoas que interagem dentro do sistema. Elas trazem dimensões tanto no aspecto cognitivo, como no aspecto social, no aspecto atitudinal, né, das atitudes, valores, enfim, práticas sociais, e também trazem o aspecto relacionado à gestão, né, como a gente viu, né, na democracia da educação, a gestão, ao funcionamento da escola. Então, essas dimensões, elas são interdependentes
inseparáveis, porque elas têm que funcionar como um conjunto. Então, a primeira dimensão, ela coloca a educação e a formação em direitos humanos devem englobar o conhecimento e a compreensão das normas e princípios dos direitos humanos, os valores que os sustentam e os mecanismos que os protegem, que esse é o conhecimento nesse aspecto mais cognitivo, né, dessas normas, o que essas normas trazem, e B, a possibilidade das pessoas exercerem seus direitos, o respeito e a defesa dos direitos dos demais. O conhecimento e o exercício, né, desses direitos com a defesa também dos direitos dos demais. E a outra dimensão coloca que a educação para os direitos humanos, e aí vem essa explicação, digamos, dentro da resolução do em e do para, né, que inclui em tal sentido a educação em e para os direitos humanos, como deve ser assumida como um processo contextualizado, ético, politicamente posicionado e multidimensional, que orienta a formação de sujeitos de direito e que articula, então, esses outros aspectos. Então, aqui está tratando, vocês viram, aqui está tratando, digamos, que é a educação em direitos humanos, e uma dimensão, a outra dimensão é a educação para os direitos humanos. Então, ela articula os seguintes aspectos. O entendimento dos conhecimentos historicamente construídos sobre os direitos humanos e sua relação com o contexto internacional, nacional e local, a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressam a cultura dos direitos humanos, que é isso, digamos, é o fim, né, que a EDH busca, né, que se viva essa cultura dos direitos humanos. O outro aspecto é a formação de uma consciência cidadã. Vocês observam, vou fazer um comentário agora sobre essa questão da formação de uma consciência cidadã. Vamos pegar o caso da pandemia agora, do uso de máscara, por exemplo. Bom, isso já eu tenho que decidir individualmente, eu não posso ser obrigada a usar máscara, porque, né, eu tenho que ter liberdade para usar ou não, né? E isso traz realmente que nós não temos ainda, enquanto sociedade, essa formação de uma consciência cidadã, ou da própria vacina, né? Que a vacina não é só para o sujeito individual não ser contagiado, né? Mas que quanto mais gente vacinada, mais protegidos estaremos. Então, como é importante, né, a formação de uma consciência cidadã. A adoção de processos metodológicos participativos, né? Então, nós não podemos falar em direitos humanos e falar em somente, né, aferir o resultado de um processo a partir de uma prova e de uma nota. Não digo que não se faça, né, avaliação, mas que isso não pode, esses processos metodológicos de intervenção tem que ser participativos, né, de construção coletiva, que use uma linguagem, um material contextualizado. Se eu vou trabalhar com os pais de alunos, dependendo, né, do contexto onde a escola está inserida, eu tenho que usar uma linguagem, né, de compreensão para esses sujeitos. E o outro aspecto, né, o último, fortalecimento de práticas sociais e individuais que conduzam ações. Então, ações para as três categorias, digamos, que é a promoção, a proteção e a defesa dos direitos humanos, e assim como para a reparação de violações de direitos, né, que os sujeitos reconheçam, né, que violações de direitos
e que reconheço no outro também. E em que medida que, às vezes, eu individualmente, né, estou violando o direito do outro. Bom, o artigo 7º, ele trata sobre o planejamento. Então, a educação para os direitos humanos, ela, de modo transversal, né, ela tem que, a educação em direitos humanos, se ela tivesse posto dentro de um nível de ensino, ela corresponderia a uma modalidade, né? Ela transversa todo o currículo, transversa a gestão da escola, ela transversa o sistema educacional com as suas instituições, o conselho, a secretaria. Então, a EDH, de modo transversal, ela tem que ser considerada na construção dos documentos pedagógicos da escola, né, nos PPPs, nos regimentos, nos planos de gestão da rede, né, que a rede deveria, pelo menos, construir planos de gestão, acho que constrói, né, quando se tem o período de eleição, né, para a direção de Sim, a escola. gente constrói plano de gestão, a gente tem que apresentar o plano de gestão. Isso. Então, a EDH deve estar transversada nesses planos de gestão, nos planos de curso, né, os cursos técnicos e a modalidade normal, eles têm planos de curso, então tem que aparecer a questão da EDH, tem que transversar os materiais didáticos e pedagógicos, né, tanto quanto a acessibilidade, quanto a acessibilidade tecnológica, por exemplo, né, quanto a questão étnica, as questões étnicas, as questões de étnico-raciais, bom, enfim, da questão das deficiências e todo o resto. Ela transversa o processo de ensino-aprendizagem, então vocês veem, elas começam nos documentos, mas vão lá para o planejamento também do processo de ensino-aprendizagem, como é que eu faço a minha intervenção didático-pedagógica, né, de uma forma que realmente eu respeite, né, a questão dos direitos humanos, pensando naqueles princípios, né, princípio da dignidade humana, da igualdade, da diversidade, enfim, todos aqueles que a gente trabalhou, né, então, nos processos de ensino-aprendizagem, na gestão administrativa e pedagógica, e os processos de avaliação que eu já comentei anteriormente. O PPP, inclusive, por isso que eu disse, né, que a partir, então, dessa resolução, foi revista a resolução 5 da construção, da elaboração dos regimentos e dos PPPs. Ela é a resolução 19? Guilherme? Não sei se é a 19? Não. Pera que eu vou ver, Ana, se é a 21 ou a 22, já te digo. Tá. Bom, enfim, ela devido a isso. Por quê? Porque o projeto... É a 22. 22. Obrigada, Margarete. Tá bom. Então, a 22, ela, se vocês vão trabalhar, né, eu acho que é o módulo do curso, vocês vão ver que a questão da educação em direitos humanos, ela está posta ali, né, como fundamental para a organização, então, dos materiais pedagógicos. Você sabe, o PPP é o referencial para a organização curricular e ação pedagógica da escola. Ele é composto, né, então, das diretrizes para todas as dimensões, né, do currículo, da gestão escolar, tanto em nível pedagógico como administrativo. Ele é, digamos, um marco, né, conceitual da instituição. Então, a gestão,
o que ele compõe, né? O que está posto lá nos PPPs, a gestão escolar, o currículo, a avaliação, os princípios de convivência são os principais elementos, né, constitutivos. Então, esses aspectos, a gestão escolar, o currículo, a avaliação, os princípios de convivência, eles devem estar impregnados desses conceitos que a Resolução 18 apresenta. Então, a gestão escolar deve ter como princípio a democracia, o currículo, em todas as suas dimensões, deve abordar os direitos humanos como conteúdo e como prática. A avaliação, ela deve ser também uma garantia da aprendizagem para todos, né, prevalecendo, então, como já está lá na LDB, né, os aspectos qualitativos, e na construção dos princípios, né, buscar uma construção dialogada, democrática dos princípios de convivência, né, sempre enfatizando, então, o respeito à dignidade da pessoa humana, a resolução mais dialogada dos conflitos. Acho que a recomposição, né, das relações a partir de bases mais fraternas, né, a formação para a autonomia. E eu acho que a educação infantil, nesse aspecto dos princípios de convivência, posso estar errada, a Marta aqui tem bastante experiência, eu acho que ela tem muito a contribuir com as outras etapas, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, eu acho que sim, Ana, eu acho que sim, mas também o nosso público é diferente, né? Então a gente já tem aquela coisa de tratar as crianças com mais amorosidade, e quem está no fundamental já tem uma outra percepção, já tem que lidar com outras agressões, no sentido ali da fala, das relações entre as crianças e entre as famílias. Então, na educação parece infantil, que as relações fraternas deixam a desejar. Então, claro, isso por isso eu acho que tem a ver com a idade das crianças. Por isso, mas talvez se a gente realmente trabalhasse esse processo, né, que a gente pensasse realmente essas relações a partir, né, desses conceitos dos direitos humanos, né, de a gente pensar, né, a partir do bebê, da criança, mas que isso perpasse, né, as demais etapas. Então, como a gente sabe, a educação para os direitos humanos, ela poderá, né, promover o conhecimento necessário para a prevenção das violações dos direitos. Portanto, deverá ser desenvolvida nos trabalhos ou na ação programática, né, inserida no PPP, nos regimentos, nos planos de gestão, nos planos de curso, enfim, é isso. Isso é quanto ao planejamento. Bom, o artigo 8º, ele trabalha a questão da organização curricular. Um pouquinho aqui. Não, eu pensei que tinha pulado uma aqui, mas é isso mesmo. O artigo 8º, então, trabalha sobre a questão da organização curricular. Então, o que diz? Como é que vai ser inserida no currículo aqui, especificamente na organização curricular da escola, né? Como é que ela vai se inserir? Então, na educação infantil, ela se dá somente a partir da transversalidade nos campos de experiência. Não vai ter nenhuma disciplina, nenhum componente curricular específico, mas ela se dará a partir dessa transversalidade, né? A partir de projetos
de trabalho, enfim, de metodologias de ensino participativa, de discutir questões com as crianças, né, relacionadas bom, a vida da comunidade e discutir outras questões, né, a partir principalmente a partir da artes, da música, da literatura, enfim, das ciências, mas de modo transversal. No ensino fundamental, ela pode acontecer de 3 formas. Primeiro, pela transversalidade, ou seja, pode ocorrer por meio de temas relacionados aos direitos humanos de modo interdisciplinar. Se pode, então, construir projetos de trabalho, né, onde participa diferentes componentes disciplinares, né, diferentes pontos de vista. Ou como um conteúdo específico, por exemplo, já nos anos iniciais e nos anos finais ou no ensino médio, né, de um dos componentes já existentes no currículo escolar. Sei lá na história, por exemplo, se pode trabalhar essa questão mais específica do conteúdo mais específico das normas, das declarações, ou da construção histórica dos direitos humanos. Estou aqui pensando em algumas questões, né? Mas, enfim, cada componente, isso quem vai definir é a escola. E a EDH, no fundamental e médio, ela pode ser trabalhada de forma mista, ou seja, ela combinando tanto projetos, né, transversais, como a questão disciplinar. Então, combinando a transversalidade e a disciplinaridade. E tem um parágrafo único que diz que a EDH será um componente obrigatório na base curricular do ensino médio modalidade normal. Esses daí tem que ter, sim, um componente curricular obrigatório na base da modalidade normal. Por quê? Por que isso está posto aqui na nossa resolução? Porque isso é imperativo, isso vem das diretrizes nacionais. As diretrizes nacionais colocam essas 3 possibilidades de trabalho: transversalidade, conteúdo específico e forma mista, mas elas colocam que nos cursos de formação de professores, então, a EDH deve ter um componente curricular obrigatório. Evidentemente que não precisa se chamar educação em direitos humanos, né? Mas o seu conteúdo, no caso, deve abarcar todos esses conceitos. Ana, o Rodrigo pediu a palavra. Quem? Rodrigo. Ah, tá, Rodrigo, pode falar. Desculpa, depois eu vou ver como é que vocês são, que agora eu só estou com a minha tela aqui da apresentação. Pode falar, Rodrigo. Não, tranquilo. Só para dizer que lá no Emílio, nós já foi na atualização do regimento do PPP, que foi encaminhado, já consta na matriz curricular do curso normal a disciplina específica. Sim. Educação para os direitos humanos. Então, isso. Ainda não está, porque ainda não veio... Sim, aprovado ainda. Mas já está previsto. Sim. Rodrigo, em 2012, quando foi aprovado a diretriz nacional, a resolução e o parecer da EDH, né, das diretrizes nacionais, o Emílio Meyer estava com processo lá no Conselho Municipal de Educação. Eu acho que até eu fui relatora. Estava com processo para aprovação, né, do regimento e do PPP. Mas era maio quando chegou e tinha a diretriz nacional tinha recém sido aprovada. E então, nós só colocamos, acho que nas indicações lá, né, que
que a escola deveria considerar, inclusive, né, então, considerar a educação em direitos humanos né, no desenvolvimento da sua base. Mas aí, naquele momento, a gente não mandou de volta, né, nós só colocamos essa observação, essa orientação. Mas, sim, isso é uma exigência, e por que tem essa exigência? Então, lá na modalidade, lá no ensino médio, ela pode ser trabalhada na transversalidade ou com um conteúdo específico, né, dentro da história, geografia, artes, bom, enfim, né, a escola vê, ou colocar as duas formas, mas quem está na modalidade normal, na verdade, enquanto ensino médio, eles vão ter os conteúdos a partir da transversalidade do conteúdo específico de uma das disciplinas ou componentes curriculares. Mas, na base que diz respeito à formação pedagógica, ela tem que aparecer, porque é ali que vai se trabalhar, né, como é que esses futuros, né, professores vão trabalhar EDH, ou seja, né, se trabalhará mais as questões didático-pedagógicas da educação em direitos humanos, como que essa temática vai ser trabalhada, por isso a importância, né, porque o professor, ele vai ser, então ele tem que ser formado, mas ele também vai ser formador, né, ele está se formando e é formador também, então, por isso que na modalidade normal tem essas duas, digamos, dimensões aí, na organização curricular. E nós temos normal no Emílio e no Liberato, se é que tem ainda, né? Acho que sim. Bom, gestão democrática. Bom, o artigo 9º, na verdade, ele reafirma, então, a questão da gestão democrática, diz que a educação em direitos humanos deverá orientar a gestão democrática no sistema, né, de ensino e a gestão escolar. Por que aqui coloca a gestão democrática do sistema municipal? Porque dentro do sistema nós temos a Secretaria, o Conselho Municipal de Educação, que é um conselho que é composto, né, por representantes de diferentes segmentos, de diferentes entidades, né? E a gestão escolar, tanto na rede municipal de ensino, né, que a gestão ela está constituída a partir dos conselhos escolares, que tem representação, né, de todos os segmentos, e da eleição de diretores e vice-diretores, e nas outras escolas de educação infantil privadas, ou não é mais convênio que se diz, né, mas vou dizer conveniadas, mas não é conveniadas, é com termo de cooperação com o município, né, que na sua gestão escolar, a educação em direitos humanos sirva como orientação. E aqui coloca que os representantes dos diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar, estudantes, professores, professoras, funcionários, funcionárias, todos os profissionais da educação, pais, mães responsáveis pelos alunos, devem ter a oportunidade, e todos os profissionais da educação, porque aqui também se refere àqueles profissionais que atuam no Conselho e na Secretaria Municipal de Educação, deverão ter a oportunidade de formação na temática dos direitos humanos. E isso é um pouco óbvio, né? Se a educação em direitos humanos, ela deve transversar o sistema municipal, todo o sistema educativo, então todos, né, independente se estão na escola, fora da escola, ou nos órgãos de gestão, como conselho de normatização, como conselho, secretaria, devem ter a oportunidade
de formação na temática. Portanto, o Conselho, agora, quando propõe, né, este curso, e propõe que a gente trabalhe essa temática, está cumprindo, né, um desses artigos, e a Secretaria devia cumprir, mas isso também traz responsabilidade para dentro da gestão da escola. A gestão, as equipes pedagógicas também devem oportunizar a formação da temática dos direitos humanos, claro, sempre respeitando, né, a linguagem acessível, enfim, conforme as características, né, de com quem a gente vai trabalhar. Bom, outra questão que a nossa resolução apresenta é que, no artigo 10, é que a SMED aí é uma atribuição específica para a secretaria, né? Porque, se vocês viram aqui, bem como todos os profissionais deverão ter a oportunidade. Então, aqui não é só a secretaria que deve dar essa oportunidade, né? Mas em todos os espaços de trabalho. Aqui, o artigo 10, e eu acho que o 11, o 10 e o 11 se refere especificamente a atribuições para a Secretaria Municipal de Educação, que deve promover e divulgar estudos e experiências realizadas na área dos direitos humanos e da educação em e para os direitos humanos. Então, a Secretaria tem essa obrigação, né, pela norma, de promover esses estudos e de divulgar, não só promover os estudos, né, mas de divulgar experiências. Eu sei que, casualmente, porque eu fiz biblioteconomia, eu fiz meu estágio na biblioteca da SMED, e a Rosane, eu acho que estava por lá, ela trabalhava essas questões, e eu sei que ela estava acolhendo lá, né, algumas experiências, mas não sei se a secretaria conseguiu realmente efetivar, né, divulgar esses estudos, não tenho visto. Então, essa divulgação é, né, produzir materiais, produzir cadernos pedagógicos, enfim, que se possa divulgar as experiências. E o artigo 11 tem um pouco a ver com o artigo 10, que diz que a secretaria deve fomentar no sistema, e daí é para todas as escolas do sistema, né, não é só a rede, a produção e a adoção de materiais didático-pedagógicos e literários que tenham como princípios orientadores direitos humanos e, por extensão, a EDH. Então, ela deve fomentar essa produção de materiais específicos, né, que a escola possa fazer a produção desses materiais e adotar materiais tanto didático-pedagógicos quanto que tenham como princípios os direitos humanos. Então, pensar nas questões do direito à saúde, direito à educação, direito à vida, enfim, né? Então, a não violência, a questão da violência do Estado, da tortura, outras questões. Então, tem que adotar as várias configurações familiares, as questões das diferentes etnias. Nós temos, na Zona Norte, pelo menos que eu sei, não sei se é Zona Sul, Centro, mas nós temos uma comunidade muito grande de haitianos, e sei que as escolas recebem, né, essas crianças, então, que os materiais didático-pedagógicos e literários possam também empoderar, né, essas outras pessoas, que eles se sintam representados no conjunto da escola. E aqui também trabalha a questão dos materiais, vocês viram aqui, é específico para a secretaria, que ela deve fomentar essa produção e essa adoção dos materiais. Mas, dentro das escolas, são as equipes pedagógicas que são responsáveis por essa orientação, principalmente materiais, então, que valorizem a diversidade étnico-cultural, que está posta, né? Nós temos vários imigrantes em Porto Alegre, refugiados também, e que reconheçam
essa pluralidade das diferentes configurações familiares existentes, que é muito pouco trabalhado e tem pouco material a respeito, mas se encontra, né? Então, as equipes pedagógicas são responsáveis para orientar, né, no caso, os professores, para a utilização nas suas aulas desses materiais. Bom, e a outra responsabilidade da SMED tem a ver com a intersetorialidade, e isso já está posto no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que os órgãos devem buscar parcerias entre si, né? Devem buscar essa intersetorialidade. Então, a SMED deve buscar parcerias com instituições e órgãos promotores dos direitos humanos, tanto em nível local, regional e nacional, a fim, claro, de garantir a integralidade da temática e concretizar a implantação de políticas intersetoriais, principalmente, então, nessas áreas das políticas sociais. Então, essa intersetorialidade da educação, da cultura, do esporte, da saúde, da segurança pública, da promoção social. Não sei se existe ainda, mas lembra, tinha a rede de atendimento, as redinhas que se chamavam, não sei se toda essa articulação se perdeu, né? Mas são articulações importantes, porque são órgãos promotores, né, dos direitos humanos, de proteção, órgãos de proteção à criança e adolescente, né, a questão da violência, etc. Então, é importante que a secretaria busque essa intersetorialidade, não sei se faz ou não. Acho que perdeu bastante a potência, se é que ainda existe alguma articulação, Ana. Sim. O esporte, a secretaria terminou no governo passado, acho que esse governo retomou, né? E cultura da periferia, não sei, também não sei se tem algum tipo de projeto e tal, mas mesmo que tenha, por exemplo, eu sei que a Biblioteca Pública Josué Guimarães faz um trabalho belíssimo na questão de promoção dos direitos humanos. Elas têm, as gurias lá, são 3 bibliotecárias, elas têm projetos maravilhosos, né? Mas elas fazem com as pernas dela, então fica muito circunscrita ali, em volta ali do tesourinho ali daquela comunidade, mas não tem uma articulação, né? A gente não fica sabendo, a não ser, bom, no boca a boca, de quem já sabe, de quem já frequenta, enfim. Mas não é uma política pública, né? Isso é uma diferença. Tem vários órgãos promotores dos direitos humanos, né? E que atuam nas comunidades. O problema é que não existe uma articulação de tudo isso, né? E a gente fica meio perdida. Bom, então esse aqui é o último, né, artigo, quer dizer, tem mais um, né, que é o clássico, aquele que termina, mas, digamos, de conteúdo, esse aqui é o último, que é que resume tudo, né, que a educação para os direitos humanos deve fundamentar a gestão, o currículo, a avaliação da aprendizagem e os princípios de convivência da instituição escolar, que é o que está posto lá, né, nos documentos pedagógicos da escola, e ela deve fundamentar esses... mas não está só posta no documento... não, desculpa, tem mais um artigo, agora me lembrei. Fundamentar o currículo, mas não só fundamentar teoricamente, né, mas que a vivência dos direitos humanos se dê na gestão, no currículo, na avaliação, enfim, nos princípios de convivência. E mais um, tinha esquecido. Bom, o artigo 15º, então, no 15, trata sobre a questão da carga horária. Então, a EBH, ela deve ter uma carga horária mínima anual de 40 horas, e sendo que, então, que as instituições, né, devem apresentar em seus documentos pedagógicos as formas como será ofertada. Então, obrigatoriamente, no PPP, no regimento, tem que aparecer
como é que essas 40 horas vão ser trabalhadas, se vai ser, sei lá, 10 horas de conteúdo de uma dos componentes, mais 10 horas com um projeto pedagógico, ou de toda a escola, enfim, vocês viram, a carga horária mínima, e isso é muito mínimo, porque como a gente viu, a EDH não é só para os estudantes, né? Estudante, professor, é funcionário, enfim, então é bem pouco o que a gente está exigindo aqui na resolução, né? Uma carga horária pequena, se a gente for pensar na importância da temática. Mas como quando a resolução, obviamente, foi aprovada, muitas escolas já estavam ainda com seus documentos pedagógicos, que é o PPP e o regimento, né, e a base curricular, em vigência. Então, para essas instituições que em 2018, em junho de 2018, ainda estavam com o seu PPP em vigência e ficaria, né, sei lá, 2, 3 anos, 4 em vigência, eles deveriam elaborar um plano estratégico a fim de efetivar, então, essas diretrizes curriculares, né, um plano onde ia dizer como é que ia cumprir essa carga horária de 40 horas, que ações que a escola ia fazer para cumprir a resolução, e deveriam ter sido encaminhados ao Conselho num prazo de 1 ano. Então, essa resolução, ela foi, a partir da sua publicação, ela foi publicada em agosto, ela foi aprovada em julho, mas acho que é só em agosto que ela foi aprovada. Então, teria o prazo até agosto, final de agosto de 2019. Mas eu saí do conselho em maio de 2019, então não sei, a Helene depois pode dizer para vocês como é que está isso. E é claro, cabe à secretaria, né, a SMED, garantir a implantação das ações curriculares, né, garantir todas as garantias aí de pessoal, de recurso financeiro, de recurso material, para que essas ações, né, tanto do plano estratégico ou as ações que depois seriam contempladas nos PPPs e regimentos, pudessem ser cumpridas. E o último, né, que é o da vigência, sempre, foi publicado em 13 de agosto, então seria até 13 de agosto de 2019. Então, a resolução, ela é sempre interpretada com base na justificativa, como eu já tinha explicado para vocês na terça-feira, e ela entrava em vigor na data da sua publicação. Então, ela foi publicada no dia 13 de agosto de 2018 e revogava-se, então, as disposições em contrário, qualquer outro artigo ou questão em alguma outra normativa ou parecer fica revogado, né, se desrespeitasse qualquer um desses princípios, conceitos, enfim, apresentados na resolução. Embora nossas normativas do Conselho Municipal de Educação, todas elas, né, a questão dos direitos humanos está bem colocada. Bom, na justificativa, depois, quem tiver paciência de ler, ela apresenta 8 seções, uma introdução, aquela introdução que diz, né, da nossa obrigação, né, de normatizar a matéria. O histórico, então, apresenta mais ou menos o que eu trabalhei na terça-feira, né, o histórico dos direitos humanos, o histórico das declarações, dos planos do Programa Nacional e do Plano Nacional de EDH, a partir, claro, no ano de 1948, é o nosso histórico, como eu lhe disse, os direitos humanos não começam em 1948, né? Mas, digamos, historicamente, a gente trabalha a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
No item 3, a gente trabalha conceitos e dimensões que já estão postos ali nos artigos que eu li para vocês, evidentemente, né, que um pouco mais explicado, mas a gente já conversou. Depois apresenta também os objetivos, né, essa questão de compreender a condição do mundo humano e caminhos para a construção da cidadania. No 5, apresenta um percurso normativo. Ali no 5 há uma síntese dos principais pareceres e resoluções do Conselho Nacional. Então, tem do ensino fundamental de 9 anos, tem da educação infantil, enfim, tem uma síntese de cada um dos pareceres e resoluções. No item 6, apresenta todo esse fundamento do PPP, né? Ali tem orientações para referendar a gestão, currículos, princípios de convivência, que eu falei para vocês quando trabalhei esse artigo. Depois, a metodologia, que é como se trabalhará isso, a questão participativa e o desenvolvimento, né, a partir da transversalidade, interdisciplinariedade, enfim. A formação, a importância, né, da formação continuada dos profissionais, e era isso. E, por fim, né, por final, apresenta algumas considerações finais. Nessas considerações, então, é colocado a importância, né, de cada educador, quando cada educador transforma, né, esse compromisso com os direitos humanos em atitudes, em gestos concretos no seu espaço de ensinar e aprender. Então, nesse ato, né, do dia a dia, do cotidiano, o educador ele dissemina conhecimento, ele provoca outros olhares, outras práticas de como fazer e como viver esses direitos. Então, a educação em direitos humanos, ela deve construir um espaço educativo em que os direitos humanos são respeitados, são protegidos, são promovidos e são garantidos. É isso que a educação em direitos humanos tem que alcançar, que é o que a gente diz, viver a cultura de direitos, né? Então, eu já disse isso na terça, eu volto a dizer agora, que o Brasil, o nosso país, infelizmente, é marcado por muitas injustiças sociais e por muitas violações de direitos, que nós, né, quando estamos na escola, eu não estou mais, mas tá, a gente observa todos os dias, né? E essa violação de direitos é ainda mais grave, né? Em grupos sociais de risco, como as mulheres, como as crianças, né? O pessoal que trabalha mais na educação infantil nos anos iniciais sabe bem disso, né? Quantas crianças, né, em situação vulnerável, nos idosos, nos jovens, né? Nos jovens nas comunidades, a violência entre os jovens, entre os negros, principalmente jovens negros, pobres, a violação de direitos nos analfabetos, né? Vocês veem que com essa pandemia, entre os indígenas, né? A comunidade LGBTIA+, vocês viram que nessa pandemia fechou, né? Todos os órgãos fecharam, Tudo Fácil fechou, a CEE fechou, e né, não tem atendimento presencial. Eu tenho tios idosos, não chega a conta da água, não chega a conta da luz, é incrível, assim, como eles são tratados, porque
está fechada, não, é na internet. É bem complicado, né? Não há acessibilidade, não há sensibilidade, né? Além de não haver acessibilidade, não há sensibilidade, né? E isso viola o estatuto, por exemplo, no idoso, o estatuto do idoso, que não tem, né, a obrigação de ter acesso às tecnologias, ou mesmo, né, alguns dos nossos estudantes. Então, é isso. Então, a resolução, agora eu vou ler, ela termina com o seguinte parágrafo. O Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, ao emitir essa resolução, reafirma seu compromisso com uma educação pautada na... E agora isso é entre aspas, isso é cópia do artigo 4º da Lei 8.198 de 1998, que é a lei que cria o Sistema Municipal de Ensino, lá em 98. Então, diz, uma educação pautada na promoção do exercício da cidadania, fundamentada nos ideais de igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, justiça social e felicidade humana, e no trabalho como fonte de riqueza, dignidade e bem-estar. Como vocês veem, né, a nossa lei de criação do sistema, ela está transversada pelos direitos humanos. Então, por fim, as diretrizes curriculares para a oferta da EDH se aplica ao longo de todo o sistema educativo e em todos os contextos de aprendizagem. Assim encerra, e assim que todos os artigos, né, tentaram mostrar. Bom, pessoal, é isso, desculpe, acho que me alonguei, vou voltar agora aqui a minha cara, vamos ver. Ana, nós tivemos, então, 2 comentários ali no chat, um do Vicente Zoro, que eu acho que não está mais na sala, não sei, ele saiu, não sei se retornou, mas ele comenta que a Della Cortina destaca que uma sociedade para a democracia precisa de comunicação, lucidez e cordura. E a Aldinete, agora há pouco, comentou que achou perfeita a tua fala, é muita insensibilidade em meio à situação na qual estamos passando. Então, agora são... Desculpa, pode repetir que falhou aqui o meu, não te escutei. Ela diz que foi perfeita a fala e que é muita insensibilidade em meio à situação na qual estamos passando. Então, acho que a Margarete vai comentar, não sei, Margarete. Eu posso falar uma coisinha? Sim, sim. Assim, ó, não, eu me lembro, quando nós fizemos a audiência pública para apresentar... Meu nome do professor Guilherme, que estava na audiência... Fernando Sefner. O Fernando Sefner, que falou na audiência pública, quando nós fizemos a audiência pública. Mas não é sobre ele que eu vou comentar. Uma professora que estava presente, com meu nome, a Ana, ela comentou, é tudo muito bonito, mas... assim, dá agonia, porque parece que nada acontece, cada vez as coisas ficam piores, né? E imagina, nós estávamos em 2018, né? Que nós não estávamos ainda na agonia total, né? Nós estávamos, nem sabíamos que íamos entrar na agonia total, porque em junho, eu me lembro que eu estava na faculdade ainda, e eu disse, não é possível, não, isso não existe, nós não vamos eleger essa excrescência, desculpa, nós não vamos, né? E nós elegemos, nós enquanto, né, eu não, mas bom, enfim, nós elegemos, né? Então, o quanto essa cultura de direitos, né? Porque uma pessoa que fala, que essa criatura fala, e faz, né? Ele não só fala, ele faz, né? E ele ter 57 milhões de votos, não sei, nós falhamos em algum tempo, algum lugar, né?
Então, a gente precisa retomar, entendeu? Eu digo, meu filho é professor de história. E eu dizia para ele assim, eu digo sempre para ele assim, mas que medo, que eu sei porque eu estava na faculdade e eu estava fazendo naquela época, eu estava fazendo a disciplina de ética da informação. Eu fiz biblioteconomia, ética da informação. E o professor cheio de dedos lá, papá, e eu dizia, não, pelo amor de Deus, nós temos que dizer que não dá, esse cara não dá, entendeu? E eu dizia para o meu filho, quando eu dava aula lá em 1980, que nós estávamos ainda na ditadura, nós falávamos para os estudantes, entendeu? O que é a tortura, o que era a ditadura, o que passou no país. E a gente se posicionava e tomava lado. Nós não tínhamos medo de dizer as coisas, como entendeu? Ah, não, a educação é neutra, a escola é neutra, o ensino é neutro. Isso não tem nada a ver com neutralidade ou não neutralidade, né? Tem a ver com desrespeito. Desrespeito às próprias normativas, declarações que o Brasil assinou, que nós somos, que o Estado, não é o Brasil, é o Estado brasileiro se comprometeu. Então, o professor tomar parte, né? De defender os direitos humanos, de ser contra as violências, de fazer denúncia, de buscar esse entendimento na comunidade, de mostrar isso para os seus estudantes, isso é o nosso papel, entendeu? É o nosso papel. Se a gente não fizer isso, bom, sei lá, uma igreja de gente maluca, não uma igreja séria, né? Mas alguém lá que inventa alguma coisa vai fazer. Alguém vai fazer. Então, nós temos esse compromisso, né? Temos que pensar agora, quando a gente foi montar o módulo, né? Eu disse para a Guilherme, Guilherme, eu vou fazer a descrição e tal, autodescrição, né? Podia ter algum cego, baixa visão, fazendo o módulo. Mas aí a gente esqueceu da questão da Libras, para vocês verem, né? Nós, né, que estamos acostumados, devia ser uma coisa natural. A gente tem que dar acessibilidade para todo mundo. Então, para te ver como é importante, né? É importante que a gente trabalhe dentro da escola, que não tenha medo de trabalhar, que, sei lá, que pense, que tenha... Alguém entrou com uma apresentação, gente. Poderia retirar? É a Ema. Ema. Eu acho que ela se equivocou. Se equivocou, eu acho. Tu pode encerrar, Ema? Obrigada. Não, era isso, só queria dizer isso, que a gente não precisa... Eu digo para o meu filho, não, tem que se dizer o que eu penso, discutir, entendeu? Discutir é discutir, tu tem que discutir. E as pessoas... Eu lembro, desculpa, me lembrei uma coisa agora. Eu trabalhei quando eu estava no Lígia, na escola especial, fiz um projeto para trabalhar sobre a questão das diversidades, da questão indígena. Aí trabalhamos com educação especial, tá? Escola especial. Educação especial. E aí eu consegui falar com o cacique lá da aldeia, ali da Lomba, da aldeia Caigangue, para a gente ir lá com os estudantes e com os pais, né? Convidei os pais, as mães, quem quisesse ir junto, para conversar lá com os indígenas, ali com os Caigangue, né? E um pai disse assim, o que tu quer, Ana, trabalhando com esses vagabundos, não sei o quê. Então, desmanchar essa concepção, mas não adianta também eu xingar o cara, né? Eu disse, não, vamos lá conversar e tal, convenci. Ele saiu de lá com outra ideia, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar, porque senão não dá. É isso. Desculpa, me alonguei. Eu me empolgo. Não, eu só ia comentar rapidamente que a Ana perguntou, Margarete, sobre qual o andamento a gente deu. Não sei se tu fala, eu falo, Marga, que foi enviado comunicação para todas as escolas, né?
a respeito da Resolução 18, aguardamos o tempo que foi necessário, e em seguida nós começamos, então, a trabalhar nessa resolução da questão do PPP e do regimento, que incorporou a Resolução 18, né, apresenta a Resolução 18 como algo que deva estar posto nos PPPs e regimentos. E nesse período, claro, aconteceu todas as situações que nós aqui sabemos, né, da pandemia. Então, daqui para frente, todos os documentos que forem, todas as renovações que forem feitas dos documentos pedagógicos deverão ter essa atenção e esse olhar posto e apresentado na Resolução 18 de 2018. Só para aquele momento que tu perguntou, acabei não falando lá na hora, né? Acho que é bem isso mesmo, né? E conseguimos fazer, englobar, né, no momento que foi discutida a resolução que atualiza regimento PPP, que automaticamente temos que fazer com todas as escolas, né? Então, já contemplamos a Resolução 18 e outras também, né, que nós já fazem parte da Resolução 22, que vai tratar da atualização atualização do PPP e do regimento das escolas, né? Então, acho que é isso, né? Ana, fantástica a tua apresentação. Deixa eu só comentar com a questão que a Adela, acho que foi a Adela, né, que colocou que... Aldinete. Aldinete, tá, desculpe. Não, Aldinete. Que o Vicente comentou aqui. Da Adela Cortina. Isso. Que a Vicente, aliás, que comentou que a Sociedade para a Democracia e Comunicação, Lucidez e Gordura, né? Acho que nós estamos sem nada disso, né? Uma eleição ganha abaixo de fake news, né? Lucidez nenhuma. E gordura tampouco. Então, nós estamos, assim, é desesperador, né? E essa pandemia, claro que a pandemia em qualquer país do mundo, né? Mas ela só deixou mais à mostra ainda, né? A situação que a gente vive, né, nesse país. Mas, enfim, e a gente estava, assim, num processo muito lento, né, porque a gente não pensa, não, que Lula, Dilma, ou Fernando Henrique, Lula, Dilma, foram, não, assim, as coisas vão muito lentamente, foi construída uma coisa, depois outra, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso. Lá em 90, Estatuto da Criança e Adolescente, até hoje tem gente que questiona, né, a criança como sujeito de direito, o Estatuto do Idoso. Então, e essa pandemia só aprofundou ainda mais, né, essa questão da acessibilidade tecnológica. Eu vejo pela minha mãe e pelos meus tios que o correio não vem, não entrega, e eles não sabem como pagar as contas. É muito triste. Mas é isso. Adela Cortina, vou procurar. Então tá, eu acho que é isso, né, Ana? Nossa, tá, gente, eu acho que a gente não se vê mais. Então, obrigado para quem me aguentou até agora. Tem as 2 atividades lá, não precisa enlouquecer com as atividades, é só refletir, né? Botar toda a sua sensibilidade, subjetividade, né? Que eu acho que se a gente escrever com sensibilidade, né, do que a gente está vivendo, que a gente viveu na saúde e, em consequência, todo o resto, acho que já tem bastante coisa para aprofundar, é um parágrafo e uma avaliação, então, dos materiais, né, e como quem conseguiu acompanhar, e uma autoavaliação, se serviu para alguma coisa, se cumpriu as expectativas ou não. Então, tá. Beijo, foi um prazer estar com vocês todas e todos e todes. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Ana.
Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada por tudo. Tchau. Sempre bom te escutar, Tchau, sempre bom estar contigo. Adorei te ver, tá igual, não muda nunca, não envelhece, é uma coisa. Ó, o Beto aqui. Dá um tchau, Beto. Aqui, a Ana. E a Oi, filhota, Ana, tudo bom? como é que tá a filhota? Tá enorme. Eu sou nanica da casa, quero te dizer que eu sou baixinha. A filhota tem 2 metros de altura. Sou nanica. E tá A morando guria lá tá no com 1,77.